ela sai da bandeja caminhando, a mulher se aproxima da aranha e apoia o pé como quem vai esmagar a aranha. Ele sonha com uma mulher caminhando nesse mesmo corredor de cabeça para baixo, ela está nua de cabeça para baixo e a sua cabeça é uma cabeça de aranha. O personagem bate com o carro, né, capota várias vezes e se estilhaça os vidros do carro. Os estilhaços do vidro do carro aproximando é uma gigantesca teia de aranha. Ele está com um olhar de quem está em crise, que está sofrendo. A mulher está no banho, ela está tomando o seu banho, grávida no final da gestação. Ela o chama no quarto, ele vai até o quarto e olha para ela. Quando ele olha, a mulher se transformou numa aranha gigantesca. Que loucura é essa? O que significa tudo isso? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cinema, Sonho e Psicanálise. Eu sou o Leonardo Della Páscoa e te ajudo a entender os sonhos através do cinema. E estão abertas as inscrições para minha Masterclass Sonho, Cinema e Psicanálise, a representação do onírico. 100% online, 100% gratuito. É um evento que vai acontecer no dia 24 de novembro, às 20 horas. Então, clica no link que está aparecendo nos comentários desse vídeo e faz a tua inscrição agora mesmo, ok? E no episódio de hoje, nós vamos entender os sonhos nos filmes O Homem Duplicado e A Chegada, do canadense Denis Villeneuve. E o que significa esses programas que eu estou fazendo? Em 2020, eu convidei o cineasta Carlos Gervásio, e ele topou a ideia, e nós fizemos algumas aulas onde eu peguei filmes clássicos, desde o cinema mudo até o cinema contemporâneo, e expliquei os sonhos desses filmes. Alguns deles, todo o filme é onírico. Nós juntamos isso em algumas aulas e eu resolvi agora compartilhar esse conteúdo com você, para ajudar você a entender os sonhos através do cinema e conhecer o meu método de entender os sonhos através do cinema. E o que não é esse tema? Esse tema ali não é nenhum tipo de resolução definitiva ou tentativa de explicação universal dos sonhos. Eu pego as obras de alguns diretores e mostro com evidências, com estudo e com até verbalizações dos próprios diretores como eles realizaram e utilizaram os sonhos em suas obras. Porque quando um diretor ele é interessado por sonhos, ele verbaliza isso. Ele leu um livro onde o sonho era importante, ele usou um sonho próprio dele em algum das suas obras. Assim é com a obra do Denis Villeneuve também. Agora, por que isso é uma oportunidade para você? Porque através desse conteúdo, você vai conseguir entender aqueles filmes que você não conseguiu entender, que te deixaram com um nó na cabeça e ao mesmo tempo admirado pela riqueza estética, pelo simbolismo utilizado, mas também com um monte de dúvidas e um monte de confusão na cabeça. Às vezes sem saber o que é realidade, o que é fantasia, o que aconteceu ou o que é só imaginação. E também poder é uma oportunidade de você entender a personalidade dos personagens. Porque o que eu vou mostrar para você ajuda você depois a entender como determinados tipos de personalidade agem de determinada forma. Bastante previsível, principalmente no cinema, onde os padrões são, às vezes, eles usam certos clichês e se repetem, e é fácil até de antecipar o comportamento de alguns
personagens quando tu sabes o que está acontecendo. Esse tipo de conteúdo eu estou desenvolvendo e desenvolvi a partir dos meus cursos presenciais, onde muitas alunas minhas, como a Bruna, a Dirce e a Geni, utilizaram isso para entender os personagens dos filmes, dos livros e das suas próprias obras que estavam escrevendo, por exemplo. A Bruna, por exemplo, utilizou os conhecimentos de um dos cursos presenciais comigo para poder desenvolver um sonho de um personagem do seu primeiro romance. A Dirce, para poder entender melhor a obra, interpretação dos sonhos do Sigmund Freud e conseguir internalizar melhor os conceitos psicanalíticos. Agora você deve estar pensando, mas só se alguém é especialista para poder aproveitar esse tipo de conteúdo. E eu te digo que isso é uma desculpa que você dá para postergar o esforço que você tem que fazer para alcançar o conhecimento que você deseja, porque uma parte você tem que realizar. Porque o conteúdo que eu estou entregando aqui é um conteúdo que foi desenvolvido a partir dos formulários que eu recebi dos meus alunos, dizendo quais eram as dúvidas e onde é que eles queriam que eu aperfeiçoasse, me aprofundasse mais. E uma das questões passa pela linguagem, uma linguagem simples, onde os símbolos eles têm sim um significado complexo e inconsciente, na maior parte das vezes. Isso envolve mecanismos de defesa, envolve um trabalho do próprio sonho, mas depois que você conhece e entende algumas coisas através dos filmes, fica muito mais fácil de entender novos símbolos e novos sonhos que os diretores vão mostrando. Você vai até se admirar com a sacada que você vai ter nos filmes. Você vai ver os filmes de um jeito que você nunca viu. Então, tem um jeito errado, que eu estou fazendo tudo isso porque tem um jeito errado de entender os sonhos através do cinema, que é buscar esses manuais na internet, com esses significados rígidos e fixos para os sonhos. Não é o que se você vai ver hoje. Hoje você vai ver falando sobre, com o Carlos Gerbasi, nós vamos estar conversando sobre O Homem Duplicado, que é de uma obra do Saramago, que o Denis Villeneuve botou a sua digital, imprimiu a sua digital no filme, incluiu elementos que não tem na obra do Saramago, por exemplo, a aranha, esta aranha que representa um certo tipo de mãe, né, ou de maternidade, ela é muito significativa nessa obra. E isso passa depois para o filme seguinte, né? Os seres alienígenas da chegada, eles também têm um formato aracnídeo, um formato de aranha. Isso tudo eu explico na aula que você vai ver logo em seguida. E o Denis não faz isso por nada, porque certos diretores usam o próprio cinema e a construção da própria obra para darem significado para as próprias vivências internas. É uma autoterapia com um monte de gente na equipe que eles fazem. E é isso que você vai ver daqui a pouco. Beleza, vamos lá então. Agora nós vamos fazer um salto e vamos para o cinema contemporâneo. Agora a gente vai falar então de alguns cineastas. Na verdade, nós vamos falar de dois hoje. O primeiro é Denis Villeneuve, um canadense, e o outro é o americano David Lynch. São cineastas onde o sonho estrutura as histórias deles, né? Principalmente as que a gente vai comentar agora. Eles, não só os sonhos, como os processos intrapsíquicos. São diretores que se preocupam
em representar filmicamente, imageticamente, né, fazer quase que pictogramas, como diria o Pasolini, né, de questões oníricas. Então, por exemplo, o filme que nós vamos falar hoje do Denis Villeneuve é O Homem Duplicado, baseado na obra de Saramago, mas ele mudou o título e chamou o filme de Inimigo, Enemy, né, ao invés de O Homem Duplicado. E é um filme que a história tem duas, a gente pode ver a história de duas maneiras. A gente pode ver a história como uma sinopse do filme, que é a história de um professor universitário que, assistindo a um filme, descobre que tem um duplo dele, que é ator de cinema. O interessante é que ele assiste ao filme, vai dormir, sonha, e no sonho sonha o filme, a cena do ator coadjuvante, que é o duplo dele. E aí que ele se dá conta em sonho que no filme tem um duplo. E ele volta daí para o filme para verificar se aquilo é verdade ou não. E depois ele vai atrás deste personagem, deste ator, eles se conhecem e a história se desenrola. Né? Ele é um ator de Hollywood que tem uma carreira, enfim, que mora em uma casa bem sucedida, diferente da casa do professor, que é uma casa simples. Ele também tem uma mulher, as duas são loiras, a diferença é que uma delas está grávida. Essa é a sinopse do filme, tá? Que a gente pode aceitar como verdadeira. Eu prefiro a sinopse do próprio diretor, do Denis Villeneuve. Ele diz, primeiro, que o filme é um filme sobre o subconsciente dele. Subconsciente eu leio como inconsciente. Então ele fez um filme sobre o inconsciente dele. Pegou a obra do Saramago, vestiu a carapuça, se identificou com ela, transformou ela e colocou elementos dele dentro da obra. Né? Ele diz isso, não sou eu. A história para ele é a história de um homem, né, que está para se transformar em pai, a mulher está grávida, esse homem tem uma amante, esse homem decide largar a amante e ficar com a esposa, e ter o filho e manter a família com a esposa. E o filme é sobre as consequências dessa decisão, na mente do personagem. Outros diretores utilizam esse mesmo ponto de vista. Recentemente, no Netflix, nós temos um filme sobre esse mesmo ponto de vista, do ponto de vista do inconsciente do personagem, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Charlie Kaufman. Também um filme onírico, também baseado em um livro onde os sonhos predominam. O filme começa, né, a primeira coisa é uma ligação da mãe para o filho, dizendo que está preocupada, que não sabe o que está acontecendo com ele e tal. Logo em seguida está sendo mostrada a cidade. E uma frase no início do filme, envolvendo o caos, representa o que está passando na mente do personagem. Tem uma frase sobre o caos antes de começar a história. E ele sai, ele pega uma chave, a chave tem um simbolismo enorme sempre. Lembram do Alice em 1907? A chave que entra na fechadura, símbolo fálico representando o ato sexual, está presente aqui também. Ele pega uma chave, ele vai por um corredor estreito com uma luz amarela. O filme, a fotografia do filme é toda em amarelo. E entra numa sala onde tem uma mulher num palco. Essa mulher está se masturbando. Enquanto ela está se masturbando, só tem homens na sala observando esse ato de masturbação, esse ato autoerótico. Entram outras mulheres vestidas com roupões bem sensuais. E aí, enquanto as duas mulheres entram, enquanto essa está se masturbando, com roupões brancos, ela tira esse roupão, fica nua, e tem uma bandeja enorme, ela abre esta bandeja, né? Sai uma aranha gigante, né? Uma aranha grande. Aí a aranha, ela sai da bandeja caminhando, a mulher se aproxima da aranha e apoia o pé como quem vai esmagar a aranha. A partir daí, o personagem salta e começa a ir para sua aula, ele vai dar aula,
e vai dar aula sobre controle nas ditaduras. O Denis Villeneuve ele faz uma espécie de prelúdio onírico antes do filme iniciar e a história iniciar. E aí a história inicia. E nós vemos aranhas por todos os lados. Tem teias de aranha nos bondes, nos fios de metrô, do bonde da cidade. Depois tem teias de aranha na sala dos professores da universidade. Tem uma aranha planta. No meio de tudo isso, o personagem tem alguns sonhos. E ele sonha com uma mulher caminhando nesse mesmo corredor em que ele entra para ver essa cena de masturbação. Ele sonha com uma mulher caminhando nesse mesmo corredor de cabeça para baixo. Ela está nua de cabeça para baixo e a sua cabeça é uma cabeça de aranha. Depois tem um acidente do carro mais perto do final do filme, onde o personagem bate com o carro, né, capota várias vezes e se estilhaça os vidros do carro. Os estilhaços do vidro do carro aproximando é uma gigantesca teia de aranha. E por fim, no final, quando o acidente aconteceu e simbolicamente, como diz o Denis Villeneuve, ele deixa a amante e fica com a esposa, ele vai para casa, né? Ele está com um olhar de quem está em crise, que está sofrendo. A mulher está no banho, ela está tomando o seu banho, grávida no final da gestação. Ela o chama no quarto, ele vai até o quarto e olha para ela. Quando ele olha, a mulher se transformou numa aranha gigantesca e se retrai na parede inteira do quarto e ele fica olhando e o filme acaba. Que loucura é essa? O que significa tudo isso? Né? Se a gente for olhar o filme com a sinopse que nos é apresentada, fica difícil de entender, não tem sentido, né? Agora, a sinopse apresentada pelo diretor, ela dá um sentido total para a trama. Ao dizer para nós que o filme dele é de um homem que está para ser pai, e isso já, me desculpem, mas cria crise em qualquer um. Ao menos no primeiro filho, não tem como não ter crise. Porque a vida vai mudar e os homens sabem que vai mudar. E eles só sabem que vai mudar depois que nasce. Então, para alguns, a gravidez pode ser uma tortura. E para o Adam, a gravidez não está sendo fácil. Ele tem uma amante. E ele está decidindo o que eu faço. A amante é muito parecida com a mulher. Eu deixo a amante ou não deixo? O que eu faço? Ele está aterrorizado com isso. E ele deixa a amante e a amante, simbolicamente, se transforma em uma aranha. O que significa aranha? A aranha foi estudada pelo Carl Abraham, o mesmo que eu falei agora, né, do que serviu de consultor do filme do Pabst. Tem uma outra coisa, pegando esse ponto de vista, como não são dois homens, é um homem só, meus amigos, o ator também é o professor. Não existe duplo real, existe um homem que está, além de ser professor universitário, tem um sonho de ser ator, tem um sonho de ser ator famoso e faz pequenas pontas em filmes. No encontro que ele tem com a mãe, com a Isabella Rossellini, a única cena que eles se encontram fisicamente, ele está contando que vai se encontrar, que se encontrou com o duplo dele. Ele diz para a mãe que me encontrei com o meu duplo num motel. Aí a primeira preocupação da mãe: você ficou pelado na frente dele? É isso que ela pergunta, né? Olha onde vai o pensamento. E ela diz mais, ela diz: você não devia estar encontrando pessoas em lugares assim? E tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para você. Eu acho ridícula essa sua obsessão em ser ator e por fazer esses papéis pequenos, diz a mãe para ele. Aí nos revela que, na verdade, não estamos falando de duas pessoas, estamos falando de uma pessoa, em crise de identidade. É crise de impotência sexual, é crise de todo o tipo, né? E esse cara, ele tem que fazer uma escolha, e essa escolha tem custos.
e a aranha assola ele, porque essa mãe é uma mãe, a gente vê na cena, é uma mãe que está vigiando, é uma mãe fálica, uma mãe opressora, e o Abraham nos mostra bem, né? A aranha sendo esmagada é uma representação, na maior parte das vezes, porque a gente não pode psicanaliticamente afirmar categoricamente, né? Por isso que o Freud não gostava tanto dessas coisas, porque a gente precisa das associações de quem sonhou para poder embasar as nossas hipóteses. Mas é comum a aranha sendo esmagada em sonhos ser representante de um coito sexual vivido como algo violento. Tem uma outra cena da aranha que é fantástica, logo depois que ele fala com a mãe, a cena seguinte, take seguinte, é a cidade sendo mostrada, a mesma cidade que a gente vê no início, e uma aranha gigantesca caminhando na cidade. Então essa aranha gigante que toma, né, que esse contato com a mãe, ela toma uma proporção gigantesca e invade a cidade, invade o mapa mental do personagem, a mente dele fica completamente invadida por esse tipo de conteúdo. É a mãe fálica castradora, a mãe controladora, a mãe que mata. A Isabella Rossellini também compartilha disso, que a aranha é a mãe. O Denis não abre o jogo, ele diz que ele precisa voltar para a terapia para entender melhor a aranha, né? E é um símbolo tão forte, tão opressor, né, que assombra as nossas vidas há tanto tempo, que já o Dante também traz no Purgatório o mesmo mito, né, durante o Purgatório da Aracne, né, este ser que ousou desafiar uma deusa e ficou transformado neste monstro. Esse causa bastante confusão, um homem duplicado. Essas aranhas. O Denis Villeneuve, ele diz uma coisa bem interessante sobre os filmes dele. Ele estava fazendo esse filme junto quando ele estava fazendo o Prisoners, né, o Prisioneiros e tal. E ele disse que é anterior a esse, que ele conseguiu fazer este filme porque tinha feito Prisioneiros antes, né? E depois, o símbolo da aranha, ele continua nos filmes do Denis. Tem um filme em que esse simbolismo onírico da aranha, ele toma uma dimensão que não é mais terrena, é extraterrena. Né? No filme A Chegada, onde temos os octópodes, né? Esses octópodes, eles nada mais são do que aranhas alienígenas, que se comunicam com a personagem. A doideira do filme é que, e o Denis vai seguir essa linha no Duna agora, que ele vai refilmar o filme do David Lynch de 1985, é que ele está preparando a gente para esse tipo de personagem que tem uma superconsciência. Né? Que a consciência do personagem, ela não é uma consciência baseada na lógica temporal nossa, de passado, presente e futuro linear. A personagem da Chegada é uma mulher que está sofrendo de um luto, mas não é um luto presente, é um luto que ela ainda não passou. É um luto da morte da filha dela que ela ainda não teve. E ela não entende isso durante o filme, ela só vai entender isso no final do filme. Né? E decidir também ir por essa linha e ter a filha mesmo assim, no final do filme, quando ela consegue fazer essa concepção neste contato com esse ser alienígena, que são aranhas, né? Que assustam o personagem. O planeta inteiro está assustado com esses seres super inteligentes que não mostram hostilidade e não dizem ainda para que vieram. E não tem a nossa língua. A conexão precisa ser estabelecida, a linguagem precisa ser codificada e mais do que isso, para ela poder ser codificada, ele precisa de uma conexão. Sem conexão não tem como a comunicação acontecer. E a personagem sofre transformações enormes. Então tem algum certo ponto em que o outro cientista que está ali com ela, ele diz para ela, ele pergunta para ela: você já sonhou na língua deles?
Nesta hora, ela está tendo uma alucinação com o octópode na sala onde eles estão. E a maneira que o octópode está na sala é muito semelhante à cena final do Homem Duplicado. É isso, né? A acepção popular ela tem justamente essa questão e tem razão neste ponto, né? Nós, homens, se a gente está em crise, e a gente está em crise em vários momentos da nossa vida, infelizmente, né? Mas se a gente ainda não estamos com a nossa identidade enquanto sujeito, enquanto objeto sexual bem introjetada, definida, né? A sexualidade feminina ela pode nos aterrorizar, nos assombrar. O David Lynch representa isso muito bem nos filmes dele, depois nós vamos falar dos filmes, 2 deles, que isso aparece bem claramente, e o Denis também representa isso no O Homem Duplicado, né? Esse homem, ele desconhece o mistério do prazer feminino, né? A gente nunca sabe exatamente aonde a mulher está ou não tendo prazer, se ela finge ou não. No consultório, o que eu mais escuto é homens iludidos achando que estão arrasando com as mulheres e as mulheres não têm orgasmo. E esses homens não têm ideia disso. E aí nós temos um grande trabalho de análise, de desconstruir essa fantasia para ajudar esses homens a se conectar a essas mulheres, né? Mas conectar um homem ou uma mulher genuinamente exige que a gente possa encontrar os nossos limites e as coisas que a gente tem que melhorar, né? E para muitos homens isso não é nada simples. Para um humano isso não é simples, né? Mas o que envolve ainda na nossa sociedade, que tem um modelo patriarcal como estruturante da sociedade, o machismo impera, para muitos homens esse tema ele é escandaloso e até não pode ser tocado. O Homem Duplicado, A Chegada e depois chegar em Duna, me parece que, seguindo a linha do raciocínio dele de estar preparado para fazer o filme, porque ele fez o filme anterior, me parece que na construção do diretor tem uma evolução aí dos filmes dele, né? Enquanto aqui no Enemy, no O Homem Duplicado, a gente tem a questão onírica, né, inconsciente do personagem com ele mesmo, e o duplo nada mais é, né, do que esses fantasmas inconscientes que reaparecem em forma de duplo, mas tudo é intrapsíquico dentro do próprio personagem. Com A Chegada ele começa a entrar numa dimensão mais lynchiana dos sonhos. É aquela dimensão transcendental. A dimensão que foge do humano, que vai além do humano. Olha, o Duna não tem como dizer que não é David Lynch. Aqueles sonhos, aquela mão que vem assim, aquela água que pinga, como se fosse o símbolo do infinito e da atemporalidade do inconsciente, isso é lynchiano, né? Mas só que isso transcende o humano, né? Vai para o transhumano, para o transcendental. E eu acho, me parece que o Denis Villeneuve está chegando nesse estágio da carreira. Ele continua colocando elementos mentais nos seus filmes, ele ainda está preocupado com isso, mas ele está fugindo e está já se desvinculando dessa dimensão unicamente humana. O Duna que ele está fazendo, né, se reverencia o livro e o próprio David Lynch, vai ser um Duna que fala de um personagem que sofre uma transformação enorme. Ele é um escolhido, é uma espécie de Messias, né, que através dos sonhos começa a ver o que vai acontecer com a história dele. Não é nem sonho premonitório, porque seria muito pouco colocar os sonhos que o personagem tem no Duna como sonhos premonitórios. São sonhos onde o inconsciente dele antecipa o que vai acontecer. Não é premonição, é antecipação, é uma compreensão e uma consciência supra-humana que ele vai abrindo espaço para se conectar com algo e poderes que ele desconhece, porque foge dessa dimensão limitante
desses bichos que somos animais, né? Somos mamíferos que nem os outros. E o Duna dá essa dimensão. E o verme, ele tem um caráter fálico porque ele representa o poder daquele planeta. O verme dominado, o poder fálico está dominado, isso sim. Mas eu não vejo o verme como um objeto fálico em si, como é o telescópio do Méliès, o cogumelo, ou como são outros elementos fálicos também. Eu vejo mais a questão do poder e da força, porque a questão do falo é o poder, tá? O pênis representa o falo, mas o falo que a gente está preocupado, o falo que o psicanalista está preocupado é o poder. E esse falo, ele não é no objeto verme, mas sim no domínio do verme. Não é no substantivo, é no verbo que está o poder. Né? É eu dominar o verme, aí sim eu tenho o poder. Porque daí eu domino todos os recursos daquele planeta e a tal da especiaria que faz parte de todo, né, o filme, que é a questão da disputa entre os planetas.